andamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante essas coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado a vosso cujo procedimento, que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, O sangue de Cristo. Pedro escrevendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata que o Senhor nos comprou, mas com o sangue de um cordeiro imaculado, que é o Cristo Jesus. Então, quando João Batista olha para Jesus e declara: eis o Cordeiro de Deus, ele poderia ter dito: eis o Redentor da vossa alma. Eis aquele que vai salvar vocês de todos os pecados. Então, Jesus é o nosso Salvador. Amém, igreja? Nós não podemos perder essa ideia de Salvador. Antes de ser curador, ele é Salvador. Quando eu e você estamos voltados para o pecado, só há uma saída para nós: voltarmos para o Salvador. Quando eu erro, quando você erra, o caminho é ir em direção ao Salvador. Não tem outro substituto. Não há mais alguém que possa nos salvar nesse mundo senão o Senhor Jesus Cristo, ou seja, aquele que morreu para nos salvar. E por último, há uma mensagem extraordinária por trás de eis o Cordeiro de Deus. Não somente a messianidade de Cristo que ele está revelando com aquele que os profetas mencionaram. Não somente a humanidade, que ele era homem e pode compreender as minhas dores, os meus sofrimentos. Não somente o fato de ser ele o meu Redentor e que morreria no meu lugar. Mas quando João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, ele faz outra revelação extraordinária. Abra comigo a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 5. E nós vamos ouvir agora a leitura. Apocalipse capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Devagar. Cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Que foi morto
de receber e de receber poder, poder riqueza, e riquezas, sabedoria, força, e força, honra, e honra, glória e e louvor. louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder, para Ótimo. todo o sempre. Amém? Quando João Batista olhou para Jesus, ele estava revelando a majestade de Jesus. Você não está servindo a um revolucionário. Você não serve a um revolucionário. Você não está servindo a um revoltado. Eu e você servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Ninguém foi digno de abrir o livro. Ninguém é digno de ajudar ninguém. Ninguém tem força suficiente para libertar o homem. Ninguém, nenhum mortal tem condições de fazer isso. Muitas vezes os homens querem esse direito, não é? E o pastor sofre com isso. O pastor fulano tal faz isso, faz aquilo. Hoje nós vivemos muito isso. Há equipes de cura dentro de igrejas, equipes de libertações dentro de igreja. Não foi dado aos mortais tal poder. O poder, a honra, a glória e o louvor pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro. A sua majestade, o seu senhorio, o seu reino é declarado por João Batista quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Portanto, eu e você servimos ao Cordeiro que foi morto, que morreu pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia ressuscitou e tem a chave da morte e do inferno na sua mão, e ninguém pode arrebatar de sua mão. Você e Deus representam a maioria. As lutas que você está passando e as dificuldades que você está enfrentando, pode ter certeza, o Senhor Jesus Cristo, no momento certo, na hora certa, vai dar o brado de libertação. Feche teus olhos. Eu quero orar por você. É quem você está seguindo. Quando Jesus passa por você, o que você diz? Eis aí o homem forte,